Fiquei 30 dias sem usar a inteligência artificial. Esse é o título de um artigo que eu li essa semana e não consegui mais parar de pensar nele. Engraçado que semana passada eu terminei minha última newsletter com uma provocação, assim. Se houvesse um bug em todas as IAs por um mês, quantos autores continuariam publicando? E de repente surgiu um artigo que pareceu responder parte dessa questão. Bom, bora lá pro drama do artigo. O caso é que um escritor americano vivia colado no chat GPT. Para trabalho, para texto, para decisão, para tudo. Até que ele conta que num dia normal de trabalho, estava na terceira frase de um e-mail quando se pegou indo consultar o chat GPT. Não para um código nem análise, mas para auxiliar na escrita da terceira linha de um e-mail. E foi aí que ele percebeu que não conseguia mais pensar sem usar a inteligência artificial. Então ele resolveu fazer um experimento. Um mês inteiro sem IA nenhuma, zero, nada, necas de catibiriba, só ele e o próprio cérebro. O que aconteceu com o cérebro dele depois foi, nas palavras dele, aterrorizante. Hoje eu quero explorar esse assunto da escrita, do raciocínio e da inteligência artificial com você. Mas já deixo bem claro antes. Nem vem falar que eu sou antiquada contra a evolução da tecnologia e todas essas baboseiras. Preciso te dizer que isso é um ensaio, o que significa que eu estou exercitando meu raciocínio sobre esse assunto com base nas informações que nós temos sobre inteligência artificial e comportamento humano. Então, nada de extremismos aqui, tá bom? Peço que você já deixe o seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, se inscreva no canal se gosta de vídeos sobre esses assuntos e ser avisado sempre que houver novos vídeos no canal e, claro, comente a sua opinião. Sem mais delongas, vamos lá! Voltando ao experimento, nosso amigo escritor começou numa tarde qualquer, enquanto fazia uma demanda urgente, como todas que a gente recebe no trabalho, e ele usou IA apenas como uma ferramenta de otimização para conseguir cumprir essa demanda. Até que o tempo passou e ele percebeu ao longo dos dias que, mesmo quando a demanda não era urgente, ele já corria para a IA para auxiliar ele. Percebeu que a IA havia se tornado uma muleta. O sinal de alerta máximo foi quando ele emperrou na terceira frase de um e-mail e não conseguia pensar em mais nada por si mesmo, tela em branco na cabeça. Ele não tinha nenhuma ideia de como continuar. E foi aí que ele decidiu parar de usar IA por 30 dias. Nos primeiros dias, ele conta, foram os piores. Não porque ele ficou burro. Ele não ficou, mas porque o cérebro dele tinha desaprendido a esperar. Ele não lembrava mais de como era ficar no desconforto de um raciocínio que ainda não fechou. Naquele período de carregamento cerebral, sabe? Onde uma ideia ainda está se formando enquanto a gente faz a atividade. Porque é assim que as ideias se formam. Elas saem da expectativa e do potencial para a realização. E esse é um ponto muito importante. A gente começou a brincadeira de usar IA achando que a gente estava treinando ela. Mas eu tô começando a pensar que é ela que tem nos treinado, ou melhor, nos destreinado, Nós nos acostumamos a obter uma resposta imediata. Você pergunta, ela responde. Você trava, ela destrava. E o nosso cérebro, que é preguiçoso por design, porque poupar energia foi uma vantagem evolutiva, aprende bem rápido que não precisa mais fazer o mesmo esforço. Só que esse esforço que o cérebro evita é onde, normalmente, a coisa boa, a magia da criação acontece pra gente. É no atrito de pensar sobre algo difícil que nós formamos uma opinião, que desenvolvemos nossas habilidades e formamos o nosso estilo. É no processo e não no fim que nós nos tornamos alguém. Todo mundo já ouviu aquela frase de René Descartes: penso, logo existo. É aquela coisa, tá na nossa cara o tempo todo, só que pouca gente está vendo. Bom, vamos voltar ao amigo escritor. Depois de algumas semanas sem IA, ele descreveu que sentiu uma coisa estranha. Percebeu que o seu pensamento voltou a ser um pouco mais profundo e começou a desenvolver mais tolerância ao tempo que leva para um raciocínio se formar.
Foi como se ele tivesse ficado um tempão ouvindo só música ambiente de shopping como ruído de fundo e depois entrasse numa sala em silêncio absoluto pela primeira vez. Um alívio. E no final desses 30 dias, ele chegou a uma conclusão que eu quero que você ouça com atenção. Ele escreveu: esse é o momento mais fácil da história para vencer. E por quê? Porque quase todo mundo está delegando o pensar, terceirizando a reflexão, e o espaço que sobra para quem ainda faz isso sem recorrer a uma muleta é cada vez maior. E agora eu te pergunto honestamente, você consegue sentar numa cadeira sem celular, sem IA, sem nada, e pensar sobre um problema por 45 minutos seguidos? Ou melhor, você se lembra da última vez que você fez isso? Se isso parece uma pergunta absurda para você, ou se a sua resposta hesita, a gente tem um assunto para continuar conversando. Eu preciso voltar um pouquinho no tempo agora. Ano passado, eu escrevi um ensaio sobre bebê reborn e inteligência artificial. Você sabe o que é esse bebê, né? É uma boneca hiperrealista feita para parecer um bebê de verdade. Tem pele, peso, cheiro, textura. É bem fácil de confundir com um bebê olhando de longe. Foi feito para performar ser um neném. O problema acontece e fica muito esquisito quando as pessoas começam a tratar o boneco como gente de verdade, sabe? E acho que essa é uma boa metáfora do nosso uso da IA. Nós temos gastado mais tempo para escrever um comando do que para desenvolver uma habilidade. Se você sente que o seu talento é a escrita, ou até que não tem talento nenhum, mas tem vontade de ser um escritor ou melhorar essa habilidade, e você entrega a sua escrita nas mãos de uma IA, você está adiando o seu próprio lapidar, ao invés de treinar para se tornar um escritor. Está aperfeiçoando sua redação de prompts. Você tem performado o escritor, mas não escrito de fato. Afinal, escrever é escolher. Na escrita, nós selecionamos cuidadosamente palavra por palavra, pausa por pausa, o que fica e o que sai, e essa escolha é feita com dor às vezes, e critério é o que te torna, é o que me torna, é o que nos torna escritor. Então, quando entregamos essa escolha para uma máquina, nós temos um texto, mas não temos o escritor. Olha que esquisito. Nós temos uma escrita bebê reborn, que parece, pesa e tem a textura certa, mas que falta alguma coisa. E você sabe que falta. Isso me lembra um caso que vi semana passada de uma menina que pediu pra IA simular um corte de cabelo nela e terminou chorando no canal de react de cabelo porque mesmo um cabeleireiro fazendo o mesmo corte, não ficou parecido com o que ela tinha imaginado vendo a imagem gerada. Pois é, escolhas. Quando abrimos mão, sempre dá problema. E ainda sobre fofocas de inteligência artificial, poucas semanas atrás aconteceu o caso de uma colunista da Folha de São Paulo que publicou uma resposta a um leitor que reclamou que ela escreve com IA. O título da resposta dela foi: "Meus textos usam inteligência artificial, meus pensamentos não." Eu vou deixar isso aí no ar por um segundo, para você perceber a loucura. Percebeu a loucura? Porque assim, os nossos textos são os nossos pensamentos, não são? Bom, mas ela ainda tentou explicar. Eu falo o conteúdo, todo o repertório é meu, e a IA só dá a forma. Mas não é parte da escrita escolher a forma e o conteúdo? Na retórica clássica, a escolha da disposição dos argumentos importa. E é aqui onde o autor decide. Eu começo pelo dado, pela história, pelo conflito, pelo choque, pela premissa, pelo confronto, pela sedução. Essa escolha, cada escolha, não é um detalhe. Escolha é metade da autoria de um texto. E quando você delega isso, você tem um coautor junto com você nessa história. Você não tem uma ferramenta, você tem um coautor que toma decisões sobre o seu texto enquanto você não está olhando. Assim como eu aprendi com Pedro Sete Câmara, que escreveu uma newsletter muito boa como a resposta para essa querida colunista, entre aspas. Antes da caneta tinteiro, a gente precisava mergulhar a pena no tinteiro a cada 2 linhas escritas. Imagine escrever assim. Agora pensem como a caneta que guarda o tinteiro dentro de si, que é a nossa esferográfica, a Pentel com gel, que é a minha favorita. Como é que essa caneta mudou o ritmo da escrita de como era anteriormente? Como mudou o fôlego do texto, a própria forma de pensar enquanto a gente escreve? Pois é, uma ferramenta é capaz de mudar o texto, é capaz de mudar a forma como a gente pensa. A IA, porém, não segura o tinteiro pra gente, né?
ela decide o parágrafo, ela vira uma coautora e a nossa coautora, né, no caso, da coluna da Folha, termina a coluna dela dizendo que a resistência à tecnologia nunca foi sobre ética, sempre foi sobre o medo. Mas Platão, há mais de 2000 anos, já discutia que quando a escrita chegou na cultura oral, ela mudou o que significa memória, o que significa inteligência. E ele tinha razão, nossos hábitos mudam uma cultura. E olha, eu acho que ela não agiu de má fé. Eu acho genuinamente que ela não percebe que só organizar as ideias é uma parte fundamental da autoria, porque ela nunca precisou se aprofundar nisso. Afinal, ela não é ou quer ser uma escritora. E eu não acho que seja medo irracional nos perguntarmos ou deliberarmos sobre a tecnologia e sobre o nosso pensamento. Mas é realmente preocupante quando não temos tempo para nos questionar sobre essas consequências, porque cada segundo precisa ser otimizado na nossa rotina. Eu não sou apocalíptica. Eu uso IA. Uso todo dia, principalmente para me ajudar a garimpar alguns dados no meu trabalho. Mas existe uma distinção que eu preciso manter clara para mim mesma. Usar IA para executar algo operacional e me dar cenários é diferente de usar IA para pensar. Pesquisar, organizar, acelerar tarefas puramente operacionais, para isso faz sentido. A tecnologia existe mesmo para nos auxiliar e seria burrice não usar. Mas usar IA para escrever o que eu deveria escrever, para sentir o que eu deveria sentir ou simular o sentimento, né? Para escolher o que eu deveria escolher, aí é outra história. E o que vai nos sobrar quando a IA fizer a maior parte do trabalho criativo e operacional, e ela vai fazer, é a nossa humanidade. É a nossa capacidade de raciocinar, questionar, sentir, cultivar relações e escolher. Se a gente não exercitar isso agora, chegaremos no futuro com uma humanidade atrofiada. Olha que engraçado, o humano vai dar um bug enquanto a IA vai operar sem problemas. E é por isso que o melhor momento para voltar a treinar o seu cérebro e separar o que fazer sozinho e o que fazer com a IA é hoje. De novo, não tem nada de errado usar IA, mas tem algo de muito errado em deixar que ela use você. Pode parecer exagerado, eu sei. Pra mim, tudo isso também parece um absurdo, né? Pessoas casando com IA, pessoas enterrando IA, é uma loucura mesmo. Eu não sei nem se você sabe, mas inteligência artificial não é de fato inteligência, e a gente esquece isso. É só um modelo ensinado a repetir atividades. Ela não tem capacidade cognitiva de pensar ou produzir conhecimento sequer. Inclusive, se você quiser treinar seu raciocínio, olhar se a sua escrita melhora e desenvolver ela aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição do meu playbook Transforme Seu Cotidiano em Narrativa. E aí você vai aprender com 8 dos melhores cronistas brasileiros como melhorar a sua escrita. É um e-book com repertório de crônicas, exercícios de escrita que levam apenas 15 minutos para você escrever. Tem Rubem Braga, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues e tantos outros escritores humanos que tiveram que aprender a escolher na escrita. Agora, voltando ao assunto, a frase "Este é o momento mais fácil da história para vencer" ficou muito na minha cabeça. Enquanto muitos de nós estão aprendendo a viver no piloto automático e abrindo mão das escolhas, quem ainda está disposto a escrever uma frase difícil trocando a forma 30 vezes até achar melhor, e sentar e conviver com o desconforto dos processos, vai se destacar de um jeito que vai parecer mágica, mas não é mágica nenhuma, é só raciocínio mesmo. As marcas de luxo, como Hermès, provam uma verdade que não podemos esquecer, que o tempo e os processos são os ativos mais preciosos que temos no nosso desenvolvimento. Uma Birkin não vale mais por ser uma bolsa, que é o seu fim, mas pelo processo artesanal e o tempo necessário para se ter uma bolsa Birkin. Os meios importam. Então, a minha proposta para você esta semana é muito simples. Escolha uma coisinha só que você normalmente pediria para IA fazer. E faça você mesmo. Enfrente de forma consciente o desconforto e o seu erro. Se arrisque ao ver o que aparece quando você é obrigado a ser você de verdade. E se doer no processo, isso é um bom sinal. Por hoje é isso, e eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo do canal que você vai gostar.